Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um webinar do Education USA. Hoje a gente vai conversar com a Maria Lúcia Mesquita, que é uma especialista em GRE, já trabalha com a gente e vai compartilhar seus conhecimentos sobre os principais pontos da prova. Esse webinar ele foi feito para o programa Opportunity Funds Graduate Ponte de Talentos, mas devido à relevância dele, nós abrimos para o público geral. Esperamos que vocês aproveitem bastante dessa sessão. Gostaríamos de lembrar a todos que maiores informações sobre eventos, nós temos eventos todos os dias, vocês podem encontrar nas nossas redes sociais e no nosso site educationusa.org.br. Essa sessão será gravada e eu gostaria de dar a palavra agora para a Malu, que a gente tenha uma ótima sessão. Mais uma coisa importante, pedir a todos que, por favor, desliguem seus microfones quando não estiverem falando, e aí a Malu vai decidir com vocês como ela prefere que vocês façam, que seja no final da sessão ou durante, se vocês podem abrir ou não o microfone, ela vai dizer, tá? Mas enquanto não estiverem falando, peço que, por favor, desliguem seus microfones e câmeras também. Muito obrigada e tenha uma ótima sessão. Malu, é com você. Oi, pessoal, tudo bem? Uma boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui. E essa é a minha terceira participação, na verdade, que o ano passado eu fiz 2 sessões com Opportunity. O ano passado eu fiz a apresentação em inglês, mas eu achei que talvez se eu fizesse em português, o pessoal ficaria mais incentivado a participar, porque vocês são o que há de mais importante aqui, vocês que vão enfrentar o GRE, né? Eu, como eu digo, eu ajudo, mas vocês é que vão sentar lá para fazer a prova. Então, eu trabalhei como professora no Brasil e nos Estados Unidos. Atualmente eu moro em Curitiba a maior parte do tempo e eu preparo alunos para o GRE, para o TOEFL, para o SAT e para o GMAT. Então, vamos começar, Fernanda. Vamos lá, trocando os slides aí. Bom, o GRE é um exame que corresponde mais ou menos ao Enem ou ao vestibular, só que para pessoal que vai fazer mestrado. Então, ele é uma grande pedra no sapato, porque a maioria das pessoas não gostam de passar por isso, só que, embora seja um estudo difícil, complicado e muitas vezes frustrante, eu acho que é muito importante porque vai ajudar vocês depois, quando vocês estiverem lá na universidade, porque tudo que vocês estudarem aqui, indiretamente, vai preparar vocês para as provas que vocês vão fazer lá ao longo do curso de vocês. Então, nesse PowerPoint aqui tem algumas informações gerais sobre o GRE, tem a questão do COVID que modificou, a composição da prova, que é dividida em Verbal Reasoning, Quantitative, Analytical Writing e uma sessão experimental. Eu aqui coloquei alguns exemplos do Quantitative, porque eu não sei o background de vocês, mas eu imagino que a maior parte do pessoal aqui seja de humanas, e tem muita gente que gosta de fugir da matemática, então, mais ou menos eu botei ali porque é melhor enfrentar. E eu explico também o que é Computer Adaptive, depois a pontuação do GRE, assim, por cima, porque para vocês verem quanto que vale cada questão, vocês vão ter que fazer bastante conta, e isso aí seria depois. Algumas estratégias de estudo e alguns exemplos de questões. Então, tá, Fernanda. Pode passar para o próximo. Então, o GRE, o Graduate Record Examination, como eu digo, é um exame padronizado. Existe um GRE geral, que é o que vocês vão fazer, e tem alguns específicos, como para quem biologia, matemática ou literatura. No caso de vocês, é o geral. A prova é realizada por computador em um centro de aplicação e tem 4 horas de duração. Pode passar.
Mais informações vocês podem ter no site do ITS, que é a organização que faz o GRE, que aplica o GRE. Então, a Regina, aqui do Centro do Education USA de Curitiba, estava avisando que o centro de Curitiba está fechado, e que alguns centros são abertos. Isso aí está uma coisa muito, muito fluida, assim como essa situação do Covid, né? E ela disse que as universidades, algumas universidades aceitam o exame feito em casa e outras teria que entrar em contato para verificar. Mas eu não me preocupei muito com isso, porque eu sei que a Fernanda ali é que vai resolver quando que vocês vão se inscrever e como que vai ser. Eu estou mais preocupada em como que vocês vão estudar e quanto que vocês vão estudar. Pode passar, Fernanda. Então, como eu disse antes, a prova tem 3 sessões, mais uma sessão experimental, que não é incluída na nota, mas vocês precisam responder. E por que eles fazem essa sessão experimental? Porque as perguntas elas têm que ser testadas. Então, por exemplo, nessa sessão experimental, eles vão ver se muita gente acerta, se tem alguma parte dessa pergunta que estava mal formulada, por exemplo. Então, vocês também estão fazendo um serviço para ajudar o GRE a ficar melhor. Eu sei que talvez tenha alguns aqui, provavelmente quase todos, que não têm muita simpatia pelo GRE, mas eu vou tentar ajudar vocês a não ficarem tão assim com problema com esse exame. Então, dentro da mesma sessão, é possível pular uma questão, isso é uma coisa nova, a partir de 2009, acho que foi que aconteceu, só que só dentro daquela sessão. Vocês podem ir para frente, para trás, alterar a resposta, mas não podem ir para uma outra sessão. Então, isso é muito importante. Uma coisa que eu queria dizer para vocês, que eu não acertei no começo, a questão das perguntas. Eu acho que eu vou preferir que vocês façam ao final, nem que vocês tenham que anotar aí, porque eu acho que fica mais fácil para mim e para a Fernanda nessa coordenação aqui dos slides. A menos que tenha alguém que não consiga esperar até o fim, às vezes porque tem questão, sei lá, fica muito ansioso ou qualquer coisa assim, mas a gente eu poderia responder no final. Fernanda, próximo slide, por favor. Então, o verbal reasoning. Bom, o que acontece aqui no verbal reasoning? As pessoas que são de humanas, e que não gostam da matemática, que existe alguns, né? Geralmente acham, nossa, vou estudar um monte esse verbal reasoning, e a matemática vão deixando para trás ou vão deixando de lado porque acham que não vai dar. Eu digo para vocês o seguinte, pela minha experiência, né, de bastante tempo, é mais difícil aumentar a nota no verbal reasoning do que no quantitative. Por quê? Porque, embora o pessoal não goste da matemática, a matemática tem começo, meio e fim. Acontece que no verbal reasoning vocês vão ter uma gama extensa de vocabulário, que o aluno americano, por exemplo, ele primeiro porque ser nativo da língua já ajuda, mas segundo porque no high school eles já aprendem muitas daquelas palavras, dado livros para eles lerem que tem as palavras. Então, eu acho assim, mesmo que vocês sejam de humanas, não subestimem a capacidade de aumentar o score de vocês na parte da matemática. E talvez seja uma oportunidade para fazerem uma amizade nova com a matemática. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, a matemática é uma das poucas coisas na vida que fica melhor quanto mais velho vocês ficarem. Então, por exemplo, se lá atrás vocês tiveram dificuldade na 6ª série, ou na 7ª, ou na 8ª, agora vai ser muito mais fácil de aprender aquele conteúdo. Pode continuar, Fernanda. Bom, o score de cada parte dessas é de 130 a 170. Ninguém
como é que é reprovado no GRE. O que acontece é que a universidade ela vai olhar se vocês têm ali um score de 130 a 170. Se acertar muito pouca coisa, acho que eles nem dão o score. Mas isso é melhor, porque também quem que quer saber se o score foi muito ruim, é melhor a gente nem saber, né? O negócio é estudar e tentar fazer o melhor possível. Na parte essa aqui, que seja quantitativa, tem 20 perguntas em 35 minutos. Então, vejam a questão aqui, ó, são 20 questões em 35 minutos. É mais ou menos 1,5 minutos por pergunta. Vocês têm que ficar bem afiados, vão ter que estudar bastante, porque com a prática é a única maneira de vocês ficarem mais rápidos, tá? Então, aqui existem questões de aritmética, álgebra e análise de dados, que seria a nossa estatística. E tem vários tipos de perguntas. A comparação quantitativa, a escolha múltipla, em que só tem uma resposta, a escolha múltipla, que tem uma ou mais respostas, ou veja que é difícil, porque vocês não sabem se só tem uma resposta certa, pode ter duas, pode ter três, entendeu? E a entrada de dados numéricos, em que vocês calculam e escrevem o resultado. Aqui eu coloco os links do ITS, porque ali tem mais explicações sobre isso. Pode ir para frente, Fernanda. Então, o Analytical Writing é um score separado. Vocês vão escrever 2 redações, cada uma tem 30 minutos. Uma é a análise de um problema, dando sua opinião pessoal, concordando ou discordando. Vocês também podem ficar em cima do muro, mas qual é o problema de ficar em cima do muro? É mais difícil de concluir uma redação quando vocês estão em cima do muro, porque se está metade você concorda, metade você discorda, como é que você vai concluir? Entendeu? Mas é possível também ficar em cima do muro. Eu acho que é melhor concordar ou discordar. Claro que concordando ou discordando, vocês vão ter que apresentar exemplos do porquê que vocês concordam, razões e exemplos. E vocês podem usar razões e exemplos do discordando, mesmo que no final vocês concordem. Normalmente não são temas polêmicos, tipo religião, política, ou coisas desse gênero. São problemas ligados ao meio ambiente, ou de política de, por exemplo, se vou construir uma escola ou uma praça numa comunidade. Entende? Não são coisas assim que vocês vão... porque tem que ter um cuidado para não polemizar, né? Nem muito para lá, nem muito para cá, e nem opiniões, assim, que a pessoa que vai ler não vai gostar do que vocês escreveram, entendeu? Tem que levar isso em conta também. E na argumentação, vocês vão só analisar a lógica do argumento, sem dar opinião pessoal. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. O céu está nublado hoje, portanto, irá chover. Aí vocês vão ter que dizer se essa argumentação é boa, essa conclusão que chegaram, quais são as possíveis falhas. Eu já digo uma para vocês, por exemplo, pode ter poluição, pode ter havido uma queimada aqui perto, alguma coisa assim. Na argumentação, jamais vocês dão a opinião de vocês, porque aí, se der a opinião, entrou pelo cano total, né? E outra coisa, essas redações, vocês podem treinar bastante e precisam treinar bastante. Vocês têm que ter mais um modelinho na cabeça de vocês pronto, para quando chegar lá, disparar os 30 minutos. A próxima, por favor. Bom, o que se... ainda aqui, o Computer Adaptive. O que significa isso? Mesmo que se vocês fizerem num centro ou se vocês fizerem em casa, tanto faz, o sistema é o mesmo. Significa que quando vocês entram lá no teste, naquela sessão, vamos supor, no Verbal Reasoning, vai aparecer uma pergunta, que vai ter um nível médio de dificuldade. O que é um nível médio
de dificuldade. É que 50% das pessoas geralmente acertam baseado nos exames anteriores. Não quer dizer que na turma do ano de vocês que as pessoas acertariam, mas é mais ou menos a média que eles fizeram, a média histórica. E daí ela vai... as 3 ou 4 primeiras questões, se vocês acertarem ou se vocês errarem, quando chegar ali pela terceira ou pela quarta, o computador vai adaptar a dificuldade. Se vocês erraram muito ali, o computador vai te dar uma questão mais fácil. Se vocês acertaram, ele vai te dar uma mais difícil. Qual é o problema? Por isso que é importante, às vezes, gastar um pouquinho mais de tempo nas primeiras perguntas, porque se o computador jogar uma pergunta mais fácil para você, significa que ele já está achando que você não vai conseguir tirar um score muito alto. Você pode reverter isso acertando essas mais fáceis, daí ele te joga uma pouquinho mais difícil. É uma coisa fantástica isso, mas funciona. Próxima. Bom, aqui, ó, muitas vezes, pelo menos no ano passado, todo mundo ficava me perguntando, qual é a nota que eu preciso tirar? Bom, a nota que vocês precisam tirar eu não sei, porque depende da universidade que vocês vão. Ainda bem que tem o Education USA para tomar conta disso. Eu, como professora, o que eu faço? Eu tento conseguir com que o aluno consiga o máximo de pontos que ele consegue. Não adianta lá se o Pedrinho, a Mariazinha, não sei o que, consegue fazer tudo, não sei. Não me interessa. Interessa você aqui, estudando, consiga o melhor resultado que você puder. Porque aí também você vai acabar indo para uma universidade que provavelmente combina com você, o que é excelente, né? Aqui existe, então, como eu falei, o GRE não reprova. Os scores, eles são de 130 a 170 para cada parte, o writing de 0 a 6, e aqui tem uma média histórica de Harvard, tá? Que Harvard pede esses números ali. Eu nem vou ler os números, porque eu não estou muito preocupada com Harvard, eu acho que tem inúmeras universidades maravilhosas nos Estados Unidos, mas é só para vocês terem uma ideia que a pessoa que vai para Harvard, ela tem que acertar bastante coisa. E o que acontece? Aqui a diferença, a única coisa que é bom de saber, se vocês forem para uma área de humanas, vocês vão ter que tirar uma nota mais alta no verbal e não precisam de uma nota tão alta no quantitativo. Se vocês forem para uma área de matemática, ou computação, ou biologia, química, vocês vão ter que caprichar no quantitativo. Mas é mais ou menos isso. Mas eu acho que ninguém precisa se preocupar. Vocês têm que ter lá a nota, ela vai ser consequência de quanto vocês estudarem e da formação de vocês e quanto que vocês conseguem entender esse teste, porque demora um tempo para cair a ficha. Quais são as pegadinhas do teste? Próxima, Fernanda. Então, como eu estava dizendo, demora tempo para cair a ficha das pegadinhas, porque eu não sei se vocês estudaram para vestibular ou Enem, existe um estilo de pergunta que eles fazem. O GRE tem outros tipos de estilo. Claro que para o aluno americano é mais fácil, porque eles já passaram pelo SAT. No SAT tem mais ou menos o mesmo estilo de pegadinha. Eu vou mostrar umas poucas pegadinhas aqui depois. Mas, por exemplo, vocês têm que entender os tipos de questões, tá? Então, por exemplo, no verbal tem 3 ou 4 tipos de perguntas, no quantitativo tem 3 ou 4, vocês têm que saber muito bem isso. Já aconteceu de aluno meu, por exemplo, não ler ali que era a escolha múltipla com mais de uma resposta. Aí botou só uma. Bom, e aí não tem crédito parcial. Isso acontece com as melhores pessoas. O que acontece aqui? Não sei se vocês são esportistas ou se algum de vocês já fez esporte. Isso aqui é como uma maratona. A prova vai durar 4 horas, vocês vão ficar cansados no meio da prova e vão fazer erros por cansaço, não só
por falta de conhecimento, por cansaço. Como é que a pessoa consegue reverter esse problema? Ela tem que simular a situação de estudo das 4 horas, pelo menos uma vez por semana. Esse seria o ideal, que no sábado ou no domingo, algum dia que vocês não trabalhem, eu não sei, ou então, não sei como é que é, sábado de noite, né? Porque agora não dá para ir passear, né? Ficar 4 horas ali sentado para ver quanto que vocês ficam cansados e quantas questões vocês erram por cansaço e quantas vocês erram por falta do conhecimento. E aí existe uma coisa que está muito na moda hoje em dia, em adolescentes, vocês já são mais velhos, mas talvez alguns tenham, é o déficit de atenção. Então, se vocês forem sentar lá, não dá para ficar olhando ali o Facebook e não sei o quê, e dar uma conversadinha no WhatsApp, não dá, tem que ficar ali só olhando as perguntas, porque no dia do teste vai ser isso. E vai ser muito mais doloroso se vocês chegarem lá no dia e verem, puxa, depois de 3 horas eu estava tão cansado que nem não enxergava mais nada na minha frente. Bom, memorizar as instruções das perguntas, para vocês diminuírem o tempo ali, não vai dar para ficar lendo cada vez a pergunta, porque elas são misturadas, elas aparecem misturadas na sessão. Pratique os conteúdos a partir das perguntas. Eu acho que, a menos que vocês vão demorar muito tempo para fazer o GRE, não dá para ficar estudando aqui, por exemplo, aqui eu estou com um livro de equações lineares e inequalities in two variables. Eu não sei, eu acho muito legal isso, mas não sei se vai dar tempo para vocês. Então, eu acho assim, vocês veem a pergunta, vê que vocês estão com um problema, vamos supor, de concordância verbal, ou de adjetivo, ou então de área de matemática, de frações, não sei qual é o problema. Aí vocês vão lá, estudam aquele problema e voltam na pergunta. De preferência, faz outras perguntas com o mesmo estilo. Aí, ó, crie templates, modelos para as redações. Existe na internet redações feitas até no próprio site do ITS, com a nota, que a pessoa que tirou 6, a pessoa tirou 5, a pessoa tirou 4, 3, 2, 1, 0. O que eu acho que vocês têm que se concentrar? Vocês têm que estudar, vamos supor, para tirar um 5, para quando chegar no dia, provavelmente tirar um 4. Ou estudar para tirar um 4 e chegar lá no dia tirar um 3. Eu acho que vale mais a pena gastar mais tempo estudando para as outras partes do que para as redações. Só que vocês não podem passar vergonha na redação. Então, esses templates são os modelinhos. Vocês criam um modelo, vocês sabem que tem que ter uma introdução, tem que ter 2 parágrafos no meio, pelo menos, e uma conclusão. Se vocês não tiverem tempo para fazer a conclusão, não importa quão bom estiverem os primeiros parágrafos, vocês serão muito penalizados na nota. Então, vocês sabem, dá para decorar umas frases assim, que vocês vão poder usar sempre. E isso tudo ajuda, porque na hora vocês vão provavelmente estar nervosos, e se vocês tiverem já essa receitinha de bolo pronta, enquanto isso vocês vão pensando nas razões da argumentação, mas vocês até podem escrever a conclusão antes de botar os parágrafos do meio, depois vocês arrumam, que é no computador, né? Dá para jogar. Bom, o Process of Elimination. Isso aí, gente, é muito importante. Não é coisa de gente preguiçosa, é coisa de aluno que sabe. Que sabe que existe naquelas 4 ou 5 opções ali, normalmente existe pelo menos uma que é ridícula, e talvez mais algumas. Se vocês conseguirem eliminar 2, vocês já estão com 50% de chance de acerto. Se vocês não eliminarem nada, vocês estão com 25% de acerto, né? Então, isso aí vocês têm que caprichar e têm que aprender. Os americanos chamam de educated guess. Se você não
não sabe. Elimine as que são ridículas, que não poderia ser, e façam uma educated guess, mas vocês têm que responder, porque no GRE não é penalizado por resposta errada. Mas se você não responder nada, daí não tem nada, né? Bom, faça flashcards para o vocabulário. O vocabulário do GRE é um grande desafio para todo mundo, mesmo para quem estuda inglês desde pequeno, para todo mundo é um grande problema, mesmo para americano, porque é o vocabulário acadêmico. Então, eu sugiro que vocês façam flashcards. Existem vários modelos de flashcards. Eu, particularmente, acho que um modelo bom é que vocês têm, de um lado, uma palavra em inglês e do outro lado, os sinônimos. Às vezes, até com uma frase que dá o exemplo ali. O que poderia ser também? Pode ser que vocês queiram incluir a tradução. E daí vocês poderiam fazer na frente as palavras com os sinônimos, pode ser o antônimo também, e a tradução. Mas quem já começou a estudar sabe que isso aqui é um grande desafio. Então, Fernanda, por favor, o próximo. Então, aqui, como eu disse para vocês, eu coloquei alguns exemplos de perguntas da parte do quantitativo, porque o verbal, eu já sei que todo mundo normalmente acha que o verbal é mais fácil e tem que ser convencido por si próprio, porque não estou eu aqui para convencer ninguém de nada. Mas eu vou mostrar um exemplo aqui de uma pergunta. E eu coloquei ali o link de onde que eu tirei, lá tem um practice test inteiro, vocês podem até fazer. Esse é o exemplo da comparação. Na parte de baixo, essa ali, ó, quantity A is greater, quantity B is greater, the two quantities are equal, the relationship cannot be determined from the information given. Vocês têm que decorar isso, vocês têm que saber que esse tipo de pergunta sempre vai ter essas opções aqui, A, B, C, D. Então, vamos olhar o probleminha ali, ó. A certain recipe requires 3.5 cups of sugar and makes 2 dozen cookies. Bom, the amount of sugar required for the same recipe to make 30 cookies is 2 cups. Eu acho que faltou aqui o que era na quantidade A e o que era na quantidade B. Porque na quantidade A... eu não tinha, eu não estava lá não. Mas eu posso mudar isso aqui. Eu devo ter falhado aí, Fernando, mas não tem problema. Deixa eu ver se está na outra página, peraí, porque essa pergunta tem uma continuação. Pode ser que esteja na outra página, na próxima. Tá. Na próxima vai dar para entender, mas pode voltar ali, Fernanda. Então, se eu não me engano, depois a gente vai confirmar lá. Na quantidade A seria 1.5 cup e na quantidade B seria 30 cookies. Aí, por exemplo, vocês vão ter que saber se a quantidade A é maior do que a B ou a quantidade B é maior. A gente vai ver depois no próximo slide. Mas o que eu queria mostrar aqui? Aqui, por exemplo, ali, ó, 2 dozen cookies. Então, se vocês não sabem o que é dozen, vocês já vão ter que... Ali está escrito, 1 dozen é 12. Mas vocês já veem que existem certas palavras de matemática que vocês vão ter que ir lá estudar. Entendeu? Então, bom, quando eu olho esse problema aqui... Deixa eu perguntar, Fernanda, deixa eu perguntar uma coisinha aqui, então. Então, esse 1 dozen equals 12 que você colocou aqui, foi você que colocou. Na pergunta lá no GRE não vai aparecer a definição de dozen. Não, no GRE não vai aparecer. Isso é super importante, tá bom? Entendeu? Então, a dica que vocês... Esse aqui é um exercício bem simples, mas o que eu queria que vocês pegassem... Lá na internet existe, assim, ó, listas de palavras de matemática que vocês precisam para o GRE. Vocês são melhores do que eu para pesquisar na internet, mas é grátis, tá? Então, por exemplo, é bom se acostumar com as unidades, com essas coisas aí, tipo 1 dozen é 12. Fernanda, vamos para o próximo.
Ah, tem mais uma coisa que eu queria dizer aqui, ó. Bom, mas não tem problema. A Fernanda voltou, que ela é mais rápida do que eu. Pessoal, quando vocês olham ali, 3.5 cups, isso ali, e ali eu vejo 2 dozen cookies, vocês já veem que isso aqui é uma pegadinha, porque eles botaram 3 meios de xícaras, tá? Tem gente que já está estudando só humanas há um tempão, se esqueceu que 3 meios é a mesma coisa que 1,5. 3 dividido por 2 é 1,5. Então, quem está mais ligado nessas coisas já enxerga que eles estão tentando confundir vocês com uma fração ali. Ou confundir ou atrasar vocês. Entendeu? Então, esse é o estilo do GRE, porque quem ficar menos confuso e quem se atrasar menos vai conseguir responder mais perguntas, certo? Próximo, Fernanda. O Ítalo lá já achou o link, viu, das convenções matemáticas. Muito obrigada, Ítalo. Bom, aqui, ó, gente, então, 3.5 cup é 1.5 cup, certo? Então, ali dizia que fazia 2 dúzias é 24 cookies. Então, 1.5 cup, 24 cookies. Se eu tiver 30 cups, eu vou precisar de 1.875, certo? Agora ali, ó, para fazer 30 cookies, nós precisamos de 1.85. Aí eu acho que estava faltando lá, porque eu acho que a quantidade A no problema era 2 cups e a B era 30 cookies, mas eu não lembro, isso não é importante, vocês podem olhar lá no link depois. Só que volta aqui, Fernanda. Aqui, volta no anterior. Não, esse aqui é. Não, no próximo. Próximo, aqui. Então, aqui, pessoal, se vocês tiveram problemas para fazer essa regra de 3 ali, não é vergonha nenhuma. Só que vocês têm que ir lá e têm que estudar razões e proporções. Isso eu acho que, não sei em que ano que aprende aqui no Brasil, mas acho que lá não sei, gente, não sei em que ano. Mas só que tem muita gente que não lembra disso. Outra coisa, razões e proporções, por algum motivo que eu ainda não consegui entender, é um problema que muita gente carrega, assim, por muito tempo, inclusive gente que sabe muita matemática, mas até agora não cheguei a uma conclusão por que acontece isso. Bom, lembrar que o ponto equivale à nossa vírgula. Então, o ponto ali, ó, 1,875 cup, está 1,875 cup, porque nos Estados Unidos a vírgula equivale ao nosso ponto e o nosso ponto equivale à vírgula. Isso é muito importante vocês saberem, não só para o GRE, porque depois, quando vocês ganharem dinheiro lá, vocês vão ter que saber se eles estão dando $20 mil para vocês ou 20 centavos, né? Então, tem que prestar atenção. Próximo. Um outro probleminha de matemática aqui, ó. Esse aqui tem uma resposta. Felizmente, porque quando é só uma resposta, é muito melhor, né, do que ficar pensando se tem 2 ou 3 corretas. Ali, pessoal, tem um sistema, né? Então, ali, ó, e vejam que tem 5 respostas, A, B, C, D, E, tá? Então, já complica, porque em vez de 4 é 5, né? Então, ali tem o sistema, ó, 7x mais 3y igual a 12, 3x mais 7y igual a 6. Se o x e o y satisfy the system of equations below, what is the value of x minus y? O que acontece aqui, pessoal? Eles não estão querendo que vocês deem a resposta do x ou a resposta do y. Eles querem x minus y, certo? Que já é diferente. Aqui no Brasil, normalmente, não tem muito esse tipo de pergunta. Aí, o que acontece? A pessoa que nunca ficou lá estudando 4 horas para o GRE, que está bem cansadinha,
já vai pegar e vai pegar tudo aquilo ali e vai ficar 5 minutos calculando o x e o y, e se não estiver muito cansada, vai subtrair, daí x minus y. Só que existe um jeito de fazer isso muito mais rápido, mas só se vocês estiverem descansados e já tiverem visto isso. Então, você pode subtrair uma equação da outra, tá? Põe uma em cima da outra e você fica com 4x menos 4y é igual a 6. Puxa, se aquele 4 e o não tivesse me atrapalhando ali, eu já poderia saber quanto é que era o x menos y, né? Só que, pessoal, aí se vocês estudaram lá no item anterior, frações, razões e proporções, vocês sabem que vocês poderiam dividir todo mundo aqui por 2, você ficaria com 2x menos 2y é igual a 3, ou então você passaria o 2 para lá. Então, você fica que x menos y é igual a 3 meios, que é a resposta B ali. Então, esse tipo de shortcut é o que vocês precisam estudar. Porque aqui, pessoal, lembrem o seguinte, vocês não precisam mostrar para eles que vocês sabem um monte de matemática ou que vocês sabem pouca. Vocês só precisam mostrar que vocês sabem responder as perguntas. Vocês vão mostrar lá, depois que vocês estiverem lá, vocês vão mostrar quão bom vocês são. Mas vocês têm que passar pelo diário para poder chegar lá, para eles verem como vocês são bons. Próxima. Tá, essa aqui é um exemplo de... Ali, ó. This question has 3 answer choices. Select all the answer choices that apply. The correct answer to a question of this type could consist of as few as one or as many as all 3 of the answer choices. Esse tipo de instrução, ele vai aparecer lá no meio do quantitative, volta e meia. Então, vocês têm que estar bem familiarizados. Quando vocês veem que tem múltipla escolha, que pode ser 1, 2 ou 3, tá? Então, ali, pessoal, the total number of recording titles distributed by music distributors L&M is 9,300. Notem que ali a vírgula equivale ao nosso ponto, certo? 9,300. The number of recording titles distributed by L is 7,500. And the number of recording titles distributed by M is 5,200. Which of the following statements must be true? Indicate all such statements. Então, os statements devem estar no próximo slide. Pode passar. Então, ali, Fernanda, pessoal, more than half of the titles distributed by L are also distributed by M. More than half of the titles distributed by M are also distributed by L. No titles are distributed by both L and M. Essa pergunta é uma pergunta de teoria dos conjuntos, união e intersecção. Também não sei se lembram, mas não é vergonha nenhuma não se lembrar, só que aí você pega nas suas horas vagas e você vai lá e olha a teoria dos conjuntos. Eu garanto para vocês que agora vai ser mais fácil de entender do que quando vocês eram bem jovenzinhos lá na 6ª, na 7ª série ou na 8ª. Próximo. Então, aqui eu coloquei a solução, né? Do que eles falaram lá, eu traduzi do inglês para matemática. O L mais M é 9.300, o L mais M mais a intersecção é 12.300, ou seja, vai ter 3.000 na intersecção. Então, a resposta B, eu tenho que voltar lá, Fernanda, nas opções, eu acho que é o slide anterior. Não, o próximo. Mais da metade dos títulos distribuídos por M também são distribuídos por L. Então, vocês viram que a vantagem, porque ali, ó, o L dividido por 2 dá 3.550 e esse aqui dá 2.600. Então, aí vocês voltam lá no inglês depois, leem e chegam a essa conclusão. Próximo, Fernando.
Bom, aqui é aquela resposta em que vocês vão ter que calcular, certo? Aqui fica muito mais difícil de chutar, porque vocês vão ter que calcular. Agora, eu sugiro que, se vocês conseguiram entender alguma coisa, nem que seja um número próximo, porque talvez dê certo, né? Mas não existe ponto parcial no GRE, sabe? Mas eu sugiro que vocês tentem, né? Então, vocês vão ter que circular as respostas. Por exemplo, se for 25,5, vocês vão ter que pôr um 2, um 5, o ponto e o 5. Então, vocês vão ter que se familiarizar muito bem com esse grid. E também vai ter números positivos, negativos e zero, e o número que entra não pode ser uma fração. Ou seja, se vocês chegarem numa fração, como aquele 3,5 lá, por exemplo, do outro exemplo, vocês vão botar 1,5. Então, isso aí, gente, é uma coisa para fazer antes, né? Não dá para chegar lá no dia e querer se familiarizar com esse grid. Até porque vocês vão ter que aprender a calcular quanto que vocês estão tirando na prova. E aí precisa do grid também. Próximo. Aqui tem mais um exemplo de matemática. Eu juro que eu não estava querendo ser ruim com vocês, mas é que eu achei que tinha que dar mais matemática, porque geralmente é o que o pessoal começa a fugir, né? Então, ali, ó, the total amount of Judy's water bill for the last quarter of the year was 40,50. Aqui, pessoal, tem last quarter of the year, tá? Aí vocês têm que saber, para esse problema, essa palavra não vai ser importante. O que aconteceu? Desculpa, pessoal, falha técnica aqui. Foi mal. Tá, então, aquela palavra quarter teria que voltar para aquele exemplo lá. Vou voltar lá, desculpa. Fui tentar diminuir aqui o tamanho. Bom, naquele exemplo lá, pessoal, tinha aquela palavra quarter lá, que vocês precisariam saber. Naquele problema exatamente não, mas, por exemplo, o ano, quarter é um quarto, o ano tem 12 meses, um quarto seriam 3 meses, tá? Mas nesse problema não era importante. Então, the bill consisted of a fixed charge or 1350 plus a charge of per gallon for the water used in the quarter. For how many gallons of water was Judy charged for quarter? Bom, eu coloquei ali a resolução do problema, porque ali vocês também teriam que saber, ou se não soubessem, se acostumar, charge é uma cobrança, né? Então, tinha uma cobrança fixa de 13,50 mais 0,075 por galão. Mas é uma resposta bem simples. E esse 3,6 seria o que vocês colocariam lá no grid. Poderia passar para o próximo. Para frente. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos de sites, com exemplos de analytical writing. Tem um ali que tem um templates. Eu sugiro que vocês decorem. Como que vocês vão fazer o começo da introdução? Porque as frases, por exemplo, lá no issue e no argument, pode ser sempre mais ou menos as mesmas. Ninguém sabe se vocês teriam sempre essas mesmas respostas, porque vocês só vão fazer uma redação de issue e uma de argument. Aqui também, pessoal, existe uma coisa muito boa, que é vocês fazerem um grupo de estudos, em que um corrige a escrita do outro. Como que isso no Interamericano a gente fazia muito e dava um resultado muito bom. Como é que funciona? Vocês resolvem. Eu acho que um grupo pode ser 2 pessoas, pode ser pair work, ou então 3. Eu acho que mais do que isso não é bom. Aí o que acontece? Vocês 3 vão escrever sobre o mesmo issue. Aí um corrige
a redação dos outros dois. Ou seja, cada pessoa teria 2 correções de redação. E aí vocês escrevem de novo. O que acontece? Mesmo quem está corrigindo está aprendendo. Uma outra coisa que eu sugiro é que vocês façam a análise, porque lá no ETS tem o pool dos arguments e dos issues que já caíram no passado. Que vocês façam o brainstorming de como que vocês iriam escrever sobre aquele assunto se caísse. Como se vocês iriam argumentar sobre aquele outro ali. Isso vocês podem fazer oralmente, aí pode até ser um grupo maior, porque aí vocês têm ideia do que vocês escreveriam lá na hora, não vão ficar pensando. Bom, abaixo eu coloquei um link ali de um teste grátis de GRE, para vocês verem quanto que vocês tirariam, que seria o starting point de cada um. Próxima. Eu acho que o último é o último slide. Aqui tem outros, eu coloquei links aqui em português e em inglês de estudo de matemática, que eu acho assim que dá para fazer isso aí, são sites ótimos. Próximo. De novo, e muito obrigado, pessoal, agradeço o tempo de vocês, thank you for your time and good luck. Bom, agora, se alguém quiser... Obrigada, Mariana. Se alguém quiser fazer perguntas, eu estou às ordens de vocês. Fiquem à vontade, pessoal. Podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Quanto mais perguntas, melhor. Tudo bom? Professora. Pode fazer, depois eu faço a minha. Tá bom. Professora, no Enem, a gente pode fazer primeiro a redação e depois fazer o restante da prova. É possível fazer isso no GRE também? Sim, no GRE começa com as redações. Por isso que vocês têm que treinar bem, senão vocês vão ficar muito cansados e vai faltar energia quando chegarem lá na matemática. Vocês vão fazer as 2 redações, depois vocês vão continuar o resto. Mas quando eles entram numa sessão, vocês não têm escolha. Vocês não podem resolver, eu quero fazer o verbo primeiro. Aqui tem uma perturbação sonora no momento, desculpe. Sem problema. Então, vocês não podem escolher. É como o GRE colocar para vocês. Não sei se alguém perguntou alguma coisa aqui de matemática, a questão da calculadora e do rascunho. Sim, existe uma calculadora online, né, que é no computador. E papel de rascunho, o centro dá para vocês. O que eu ia perguntar é, fazendo um comparativo com a parte do Verbal aí do GRE com o TOEFL, você acredita que o TOEFL é mais pesado, menos pesado do que o Verbal do GRE? Qual que seria a relação, na sua opinião? Você quer a verdade? Eu tenho que dizer a verdade para você? Por favor. O TOEFL é uma brincadeira de criança comparado com o Verbal do GRE. O TOEFL é uma moleza assim, completa comparado com o GRE. Não que o TOEFL seja fácil, mas o GRE é bastante complicado. Obrigado. Então, Malu... Eu não gosto de dar notícias ruins, mas fazer o quê, né? Não, tem que ser realista. Posso? Deixa eu só fazer um comentário então aqui. Porque enquanto você estava explicando, eu fiquei pensando, Malu, se a gente estudar para o writing do GRE, você automaticamente está estudando para o TOEFL. Sim, porque o TOEFL é o issue que cai. Entendeu? Exatamente, isso é muito bom, muito boa observação, Fernanda. A redação do TOEFL é o issue. Exatamente, é naquele que você dá a sua opinião.
Só que o argument do GRE é uma coisa em que você só analisa a lógica do argument. Pode ser a coisa mais absurda da Terra. Você, por exemplo, se eu disser aquele exemplo ridículo que eu dei de o céu estar nublado, então vai chover hoje à tarde. Vocês têm que dar um jeito de fazer uma introdução, 2 parágrafos e uma conclusão dizendo que o argumento não tem lógica, porque o nublado pode ser causado, por exemplo, por poluição, ou sei lá o quê, outra coisa. E isso eu acho assim que se fizessem uns grupos para fazer a análise do argument oralmente, o brainstorming, como que você me acha 2 razões e 2 exemplos? Aí, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, eu diria, porque, por exemplo, o ano passado houve uma queimada aqui perto de Curitiba, o céu ficou cinzento durante 4 horas, mas não choveu, porque depois, finalmente, descobrimos que era uma queimada. Então, não precisa ser verdade o exemplo, mas ele tem que fazer sentido. E ele não pode, vocês não podem escrever assim, eu sou contra queimadas, eu sou a favor da conservação do meio ambiente. Pronto, tá no, porque não pode dar opinião. É só analisar o argumento. Só que, exatamente, e outra coisa, quando vocês estudam a parte só o vocabulário que do TOEFL, ele não é tão complexo como o do GRE, mas, por exemplo, as outras partes de gramática e interpretação de texto, vocês estudando para o GRE, vocês estão estudando para o TOEFL. Só que não dá para menosprezar o TOEFL, porque existe o formato do TOEFL. Então, vocês não têm, digamos assim, o tempo de vocês, 1/3 para o TOEFL, 2/3 para o GRE. E o ideal né, eu faria isso, porque o grau de dificuldade é diferente. Só que no TOEFL tem o problema do listening, que para muita gente é complicado e vocês vão ter que gastar tempo, mas ainda bem que tem bastante coisa, recurso grátis aí na internet para vocês praticarem. Obrigada, Malu. Ítalo, você ia fazer uma pergunta. Eu queria fazer algumas pontuações. Até falar com a professora de algumas coisas que eu ouvi, eu queria que ela confirmasse. A primeira é com relação à própria calculadora do GRE, que todos os livros que eu li, que eu vi, todos os recursos, desaconselham a usar a calculadora, porque eles dizem que isso pode sofrer, o candidato pode sofrer algumas penalidades. E é uma coisa tricky, porque a própria estrutura do quantitative faz com que você... para ver se você consegue ter um raciocínio lógico-matemático adaptado para aquele tipo de questão sem utilizar o recurso da calculadora. É ter um raciocínio lógico em que você possa fazer rápido a questão sem precisar usar a calculadora. Olha, essa tua pergunta é ótima, é maravilhosa, mas ela tem uma parte de fake news aí, sabe? Só que você pegou a parte que é o cerne do quantitative do GRE, que é o seguinte, a maior parte daquelas perguntas ali, você talvez faça mais rápido na mão, no rascunho, do que na calculadora. Mas você não será penalizado por utilizar a calculadora. Eu até vou te falar uma coisa, porque o aluno americano, eu dei aula em Nova York durante 8 anos para high school, para 11ª e 12ª série. Quando eles têm, o americano assim, ó, a pergunta é, quanto é 2 mais 2? Eles fazem na calculadora. Não porque eles não sabem, eu acho que eles nem sabem, porque eles já são tão acostumados com a calculadora que eles fazem. Então, você não será penalizado, só que o que acontece? Se você tiver que usar a calculadora, normalmente você vai demorar mais tempo.
E você tocou no cerne, no grandíssimo do cerne ali, é que a maior parte das perguntas você não precisa nem calcular. Pelo raciocínio lógico, você consegue responder. Aquela ali dos discos, do Records, por exemplo, era uma que dava para fazer de cabeça, tá? Mas eu nunca ouvi falar isso, que o GRE penalizasse quem usasse a calculadora. Acredito que não. Só que aí é que está o problema. Para chegar naquele ponto de resolver com o raciocínio lógico, que é o que a maior parte das perguntas nos Estados Unidos são feitas para responder por raciocínio lógico, você precisa estar bem confortável com a matemática. Mas se você conseguir chegar lá, você achou o caminho das pedras do GRE quantitativo. Meu Deus, eu vou passar uma semana sem dormir agora, porque teve uma vez que eu fiz o GRE e tinha uma questão que eu chutei, não foi um educated guess, foi um wild guess, porque eu só ia saber fazer na calculadora. Aí eu pensei, não, então é melhor chutar mesmo. Não, mas é que isso aí é fake news total. Veja bem, o GRE é feito pelo ITS, não existe esse tipo de coisa. Se eles dão a calculadora lá, mas eu estou te falando, depois que você chegar nos Estados Unidos, você vai ver, o americano ele faz todas as contas na calculadora. Então, não tem isso. Não, mas professora. olha, gente, tem que... Gente, vocês são da geração aí da... O Fernando, o ano passado, nem tinha esse negócio tanto de fake news, né? Mas agora que o negócio está inundado de fake news, né? Não fiquem com isso, gente. Ó, por exemplo, aquele negócio que eu falei do argument, não é fake news. No argument não dá opinião, no issue você dá opinião. Mas assim, pelo amor, eu nem sabia que a fake news já tinha chegado no GRE. Chegou, porque a minha próxima pergunta seria justamente sobre isso. Outra coisa que eu escutei é que agora o GRE seria o adaptative, seria as sessions, não as questions. A senhora poderia falar sobre isso também? Bom, olha, sinceramente, você está muito... Em qual cidade que você está? Deixa eu saber. Adaptative Em qual cidade que você está? Teresina. Em Teresina. Nossa, olha, veja bem, lá no... Porque aqui em Curitiba tem fake news de Covid, sabe? E de outras coisas, mas a de GRE ainda não chegou aqui. Parece que em Minas veja bem, lá no news site chegou, do ITS existe a explicação sobre o Computer Adaptive, que foi aquilo que eu falei, tá? Agora, se mudar, tem que estar escrito no site do ITS, não pode ser site fake, entende? Então, de jeito nenhum. Mas, olha, eu acho assim, ó, vá no site do ITS para ver a informação oficial. Eu tirei todos os meus dados aqui da informação oficial e ainda veio a Regina para complementar a questão de que não estava tendo que o Curitiba, por exemplo, o centro está fechado. Mas, gente, não... então vamos ver, ó. Querem fake news? Eu vou falar para vocês. Tem aquele povo que diz assim, que sabe tudo, que estudou. Olha, um me falou isso. Nossa, mas o fulano, ele estudou uma tarde, ele foi lá, tirou 150 no GRE, no Verbal, tirou 160 no quantitativo. Gente, me prove que estudou uma tarde, porque eu não conheço ninguém que faça isso. Mas vocês vão escutar a gente que falou, ai, não, aquilo ali é tão uma barbada, eu sei fazer tudo isso. Bom, eu não sei, gente, não existe isso, tá? Os que sabem muito inglês e muita matemática, eles também ficam muito nervosos com o GRE, porque aí eles vão querer ir para a universidade que está pedindo um monte de pontos, e para você subir de 130 para 140, é muito mais fácil do que subir de 150 para 160. Isso aí não é fake news, é verdade. Tá? Agora, se vocês conhecem fulano, fulana, que, nossa, estudou aí 2 horas e tal, não sei. Não, isso aí para mim não dá. Mas você aí que está em Teresina, lugar lindo,
aproveite e limpe as fake news aí para sua paz e tranquilidade. E se você quiser incomodação bastante, vá naquele site de matemática lá, que aí mesmo que você vai poder, assim, ter preocupações boas, se divertir aprendendo matemática. Obrigado, professora. Mas acho que foi super importante isso, porque eu acho que a mensagem aí dessa conversa que você teve com o Ítalo é: verifique o site do ITS. Qualquer dúvida, se a informação é correta, ela vai estar no site do ITS. Se não está lá, não existe. Então, não... Nossa, porque, Fernanda, porque essas opiniões, essas histórias assim da cara... exatamente, na dúvida, manda um e-mail para eles, a Monique aqui contribuindo. Né? Pergunta, eles demoram para responder, mas, por exemplo, tem a Fernanda aí para vocês perguntarem para a Fernanda vai atrás. Mas, gente, vocês já têm um abacaxi tão grande na mão que o que eu faria? Eu me concentraria ali nas perguntas. Outra coisa, às vezes existe site aí na internet que quer ganhar dinheiro de preparação para o GRE, para isso, para aquilo. Uma das estratégias deles, eles fazem um exame super difícil, aí vocês vão lá, tiram uma nota bem baixa, aí vocês dizem, não, vou pagar lá não sei quantos dólares para estudar com esse pessoal aqui, porque daí eu vou melhorar minha nota. Não, o feijão com arroz, ele funciona muito bem. Vão nos materiais oficiais, materiais bons, tem muito site de graça, aquela Khan Academy agora tem em português lá, explicação também, aquele Brasil Escola lá é ótimo para revisar matemática, tem coisas maravilhosas de graça. Agora, não existe também esses sites aí para ganhar dinheiro, entendeu? Não vou dar o nome aí, mas, por exemplo, você vai lá, faz o exame e foi malíssimo. Aí vamos comprar o negócio aqui. Não precisa disso. Feijão com arroz, estudo todos os dias é o que resolve. Obrigada. Olha aqui, a Paula está perguntando se estudar vocabulário é suficiente para o GRE ou a gente precisa estudar regras de língua também. Você diz regras de língua tipo gramática? Eu entendo que é isso. Sim, então é o seguinte, hoje em dia, essa quem é a Paula? É a Paula, que é do programa de Belém do Pará. A Paula é bem mais novinha do que nós, né, Fernanda? A Paula é um bebezinho, uma bebezinha muito um bebezinho. Paula, é o seguinte, no meu tempo, né, a gente estudava a regra de gramática, isso é um negócio que depois virou ultrapassado. Nos Estados Unidos, os americanos não estudam regra de gramática, eles estudam da forma que cai no GRE, que é a aplicação da regra na questão. Eu acho que... Porque lembra que eu falei que tem que cair a ficha do que eles pedem, como é que são as pegadinhas? Então, eu acho que vocês têm que estudar a regra a partir da pergunta. Pode ser concordância verbal, pode ser o present perfect, não sei o quê, mas eu acho que tem que ser a partir da pergunta. Você vê uma pergunta ali, vê qual é a coisa que pegou. Por exemplo, pode ser concordância verbal, tá? Então, ali você vai ter que estudar. Uma coisa muito importante que eu esqueci, que serve para o TOEFL também, no Brasil, a gente generaliza no masculino. Nos Estados Unidos, vocês não podem generalizar no masculino de forma alguma, senão serão considerados e consideradas machistas. Então, ou vocês colocam no plural, que é o they, daí, porque, por exemplo, eu não posso ter uma frase assim, os médicos estão trabalhando muito agora, tá? Os médicos. Em português eu entendo que tem médico homem, médicos mulheres. Agora, se vocês derem a entender lá que vocês estão achando que os médicos são todos homens, vocês vão perder tempo, vão perder nota por preconceito, né? Entende? Então, isso vocês também vão ver que nas redações vocês vão botar ri/xi, ou então vocês vão botar o they. São um pequeno parênteses. Mas, respondendo a pergunta, eu sou da opinião
que vocês têm que estudar as perguntas e daí vai lá, faz que nem na matemática. Eu estou mal na questão da concordância verbal, bom, vou lá e estudo isso. E a Luciana está perguntando como está funcionando o GRE em casa. Ah, sim. Então, a Regina deu a informação atualizada aqui, que vocês teriam que entrar em contato com a universidade, que vocês vão se candidatar, para ver se a universidade aceita o GRE em casa. Mas tem uma aluna minha que fez, e é uma coisa que funciona muito bem, e eu achei muito bom, porque economiza dinheiro também, que não tem que se deslocar para o centro. Você tem que tirar a foto do ambiente, depois que entra lá para fazer o teste, eles fazem você tirar foto do ambiente, foto de não sei mais o que, tem uma série de precauções para ver se não tem ninguém na sala, entende? Para ver que vocês não estão chantageando, né? Então, eu não sei exatamente todos os detalhes, mas ela me disse que funciona muito bem e que eles têm todas as garantias, assim. Não pode ter nada de livro no ambiente, você tem que tirar foto e a câmera deles fica ligada lá, vendo o teu ambiente, sabe? Então, o que eu acho que é muito bom é que vocês não têm que se deslocar, ter essa despesa de se deslocar para o centro, mas tem essa questão que a Regina falou, que tem que ver se a universidade está aceitando. E aí, até aproveitando para o pessoal do programa, o que eu vou falar agora só vale para os alunos que são parte do programa Opportunity Graduate Ponte de Talentos, tá? Vocês vão ver que as datas do TOEFL e do GRE já estão alteradas no calendário oficial do programa, e também por conta dessa questão toda. O GRE, esse ano, passou para depois. Ano passado, nós fizemos primeiro o GRE e depois fizemos o TOEFL. Esse ano, por conta de toda essa situação, a gente achou melhor, mais prudente, fazer o TOEFL, um prazo para o TOEFL, e no mês seguinte o prazo para o GRE. Tanto para a gente ver como estão os programas, o que eles estão aceitando, o que eles não estão aceitando, e para garantir a maior possibilidade da gente ter o TOEFL no Test Center, porque aí eu acho que vai poder privilegiar a questão de todo mundo, a gente vai ser justo, tá? Maiores detalhes vão vir depois. Então, assim, não se preocupem muito com o GRE em casa agora, porque a gente está tentando administrar essa situação. Antes de você continuar, Malu, só queria que um rapaz fez uma pergunta aqui, foi o Douglas. Onde é que eu consigo acessar esse material ministrado hoje? Douglas, o material, essa sessão está sendo gravada, e a gente vai colocar esse material, o link da gravação, nas nossas redes sociais. Você vai ter acesso sempre que você quiser, tá? O Fernando, e eles não vão receber um PDF também? Porque ali tem, né? Os alunos do programa vão receber um PDF. Se você autorizar, eu posso disponibilizar para a audiência em geral também. É que é o material seu. Sim, pode ser. Pode? Então tá, Douglas, melhores notícias. A gente também vai disponibilizar o PDF, que seria só para o pessoal do programa. Muito obrigada, Malu. E aí, acho que... deixa eu ver aqui, então tem mais uma pergunta. Só um adendo para quem já fez os testes ou vai fazer mais de uma vez, confirme com a universidade se eles aceitam Best Score. Pois é, queria falar duas coisas. Tem o Best Score, e eu não sei se a Malu quer falar alguma coisa sobre o Best Score do GRE. Olha, o que eu acho é que sempre é possível falar para eles que vocês fizeram, e, por exemplo, que vocês foram melhor, vocês fizeram nem que não seja oficialmente, extraoficialmente, entende? Se vocês têm, por exemplo, uma nota melhor anterior no verbal e uma nota pior agora na segunda vez, que vocês falem para eles. Normalmente, o que a universidade faz, a universidade pede para olhar, né? Para mandar algum comprovante. Mas eu acho que isso aí, né, Fernanda, sempre é possível, né? E outra coisa também, a minha experiência do ano passado é que me parece que alguns programas têm alguma entrada no ITS, porque aconteceu do aluno não mandar Best Score, mandar só a última nota da última prova,
E aí ele tinha ido muito bem no Reading, isso foi no TOEFL. Reading, num outro teste que ele fez, e não era nem parte do programa ainda. Aquele programa para o qual ele estava aplicando pediu, você pode mandar aquela nota lá? Manda o score oficial dessa nota boa que você fez. Então, assim, a gente não custa tentar. Muitos programas vão dizer, não aceitamos bad Mas score. Eles estão bem mais simpáticos agora, depois do Covid, sabe? Eles estão aceitando. Pelo menos essa é a experiência dos meus alunos aqui, sabe? Eles estão bem mais simpáticos, porque isso atrapalhou muito, então eles estão meio confusos, eles ficaram mais flexíveis. Isso. E uma coisa sobre os programas também, assim, que eu queria ressaltar, é que, como a Malu disse, não tem nota mínima, aí eles vão mostrar, e quando você vai fazer a sua pesquisa de programas, você consegue ver qual foi a média de scores dos anos anteriores, normalmente do ano anterior, tá ali, aí você fica, não, tá recomendado, mas não precisa, esse programa diz, ok, se você está interessado em financial aid, se você está precisando de bolsa, faça o GRE. Porque lá na frente, quando você começar a conversar com um programa sobre bolsa, ele vai perguntar, sua nota do GRE foi mínimo X, menor que isso, a gente nem pode começar a conversar sobre financial aid. Então, assim, não tem nota mínima. Às vezes é só recomendado, não é exigido. Mas se puder fazer, é melhor. Você está se garantindo mais. Porque o GRE, ele dá uma ideia para a universidade de como vocês estão em comparação com os outros. A gente pode achar bom ou ruim, mas ela nivela todo mundo. Porque, por exemplo, as notas que vocês têm da universidade ou coisa assim, como existem vários tipos de universidade, o critério não é o mesmo em todas, uma nota muito alta numa universidade, em outra não seria tão alta, mas o GRE, eles têm uma ideia de como que vocês estão. Então, infelizmente, é muito importante. E vai ajudar vocês depois lá, né? Porque vocês não pensam que é só chegar lá. Depois vai ser bem pesado, né? Então, vocês já vão estar acostumados com o tipo de teste. Isso, e assim, o raciocínio lógico, tudo isso, né? Isso, a questão da estatística, porque na pós-graduação você precisa de conhecer algum manejo com estatística e você precisa de raciocínio lógico, você precisa mostrar que você tem condição, que você não sabe, vai aprender, que você tem mínimo de condição para isso, então é uma exigência, vai fazer o quê? Porque, veja bem, todos os exames americanos, o TOEFL tem pressão de tempo, o GRE tem pressão de tempo, todos os exames deles, as crianças lá desde pequena, são acostumadas com a pressão do tempo. E o que eles me explicaram uma vez? Que é o seguinte, por exemplo, se você vai trabalhar na Bolsa de Valores, por exemplo, você vai ter, ou se você é um médico ali, vai ter que resolver um assunto, você não vai podendo ficar lá, às vezes, meia hora para resolver. É uma decisão de vida ou de morte, ou então de muito dinheiro de algum cliente, você tem que ter raciocínio lógico e você tem que aprender a responder rápido. Então, veja, pessoal, o GRE é um treino para a vida. E uma outra vantagem do GRE é que, como isso é um problema muito grande para vocês, para todo mundo que faz o GRE, os outros problemas da vida de vocês vão diminuir, eles vão ficar menores. Vocês vão ficar pensando, nossa, olha só, comparado com o GRE, isso aqui não é nada. É uma experiência de vida muito boa. Muito. Olha, para humanas, esse comentário foi essencial, porque o pessoal de humanas fica um pouco, né, triste quando vê um GRE. Antes de eu ler o comentário do Ítalo, eu queria só ler o comentário aqui da Maria. Ela fala que o Magusto é muito legal e tem ajudado muito, porque o pessoal do programa recebeu o Magusto para treinar. E eles, todo ano, é uma premissa do programa oferecer o Magusto, e eles estão treinando e o pessoal que está usando está aproveitando bastante, né? Olha, eu queria aproveitar o comentário do Ítalo, que ele disse que o GRE é um treino para a vida, porque é o seguinte, esse pessoal de humanas que não gosta de matemática, pode ser que agora eles vejam que a matemática é importante também, entendeu? Em vários
sentidos, né? Uhum. Até agora mesmo, nesse Covid, vocês estão vendo que a matemática está sendo um grande problema e a interpretação dos gráficos, né? Está sendo assim, né? Às vezes surreal, né? Mas o GRE também, ele vai dar, para quem não tem, ele vai dar humildade para vocês, porque é o seguinte, vocês vão ficar frente a frente ali com a dificuldade, entende? Quem que vai se sair melhor? Aquela pessoa que tiver que não ficar chateado nem triste porque errou. Tipo mentalidade de atleta, sabe? Errou, vai lá, treina mais um pouco e vê se fica melhor. Então, é um grande treino para a vida, gente. Vocês vão estar diante de uma coisa grande, assim, mas que vocês vão ter oportunidade de aprender a ter paciência com vocês mesmos, não ficar para baixo, ter a humildade de ir lá revisar uma matemática da 6ª série, entendeu? Que vai ajudar vocês a chegarem no sonho de vocês agora. Não precisa falar para todo mundo, estou revisando matemática de 6ª série. Ninguém precisa ficar sabendo, mas você vai saber que para você chegar lá, você teve que ir lá atrás e dar uma olhadinha naquilo. E, gente, matemática é uma coisa tão boa, eu acho assim, divertidíssimo, que aí vocês estudam e não pensam em mais nada, acabaram todos os problemas do mundo. Eu queria só fazer aqui duas... Peraí, só um minutinho. Primeiro, para as pessoas que gostariam de receber o PDF, eu estou deixando aqui nos comentários o meu e-mail, e aí vocês podem, pessoas que não são da rede, né, podem me enviar um e-mail que eu envio todo o material, tá? E a outra coisa sobre essa questão da matemática que a Malu falou, no começo da sua apresentação, Malu, você disse assim, matemática fica melhor quanto mais velho a gente fica. E é uma verdade isso, porque os conteúdos de matemática a gente vai aprendendo ao longo da vida, na ordem que aprende, porque está levando em conta a maturidade do nosso cérebro. E um adulto Exatamente. tem um cérebro muito mais maduro, tem um distanciamento, e aí a sua possibilidade de raciocínio lógico, de entender o conteúdo é muito maior depois de mais velho. Que a gente fica com aquele trauma, você fica ali, sabe, ligado. Mas aí, Fernanda, aí quem conseguir se livrar do trauma mais rápido vai ter uma vantagem, entendeu? Porque se começar a ficar pensando, poxa, mas aquela professora lá na 6ª série não me ensinou nada, mas era uma chata, hein? E aí, gente, isso é tudo perda de tempo, entendeu? E olha, a matemática ela é boa para a vida também. Porque vocês vão ter que administrar várias coisas depois, né? Se ganharem muito dinheiro, como é que vão administrar esse dinheiro? Então, já vão vendo, né? Ou se tiver pouco dinheiro, tem que fazer o dinheiro se multiplicar. Então, gente, matemática é utilíssima. Agora, a questão da personalidade de cada um. Quem não se abater, já está com meio caminho andado. Quem não ficar, como é que é? Beating yourself up, né? Batendo assim contra si próprio. Mas eu, por exemplo, não deixo meus alunos falarem que não sabem matemática ou que não gostam. Isso é tudo proibido porque o cérebro pode captar, entendeu? Então, vocês têm que dizer assim, eu sei matemática, mas estou cada dia melhor. Entende? Daí o cérebro escuta isso. Uhum. E aí, então, assim, eu queria saber se tem mais alguma dúvida, se a Malu quer falar mais alguma coisa pra gente... Não, eu agradeço muito a colaboração de todos, o tempo de vocês, as perguntas foram muito boas e desejo muito sucesso nos estudos, um dia de cada vez. Fernanda. Diga aí, Ítalo. Fernanda, eu gostaria só de esclarecer uma coisa que eu coloquei aqui no chat, que está gerando dúvida, porque eu coloquei aqui que as pessoas de ciências humanas que durante a graduação não tiveram acesso a disciplinas de economia, se tiver um bom desempenho no quantitative e aplicar para um programa de mestrado que tenha, que exija conhecimentos, né, prévios de economia, os programas de mestrado veem com bons olhos esse candidato. Eu não estou dizendo que o GRE
cobra economia, tá bom, gente? Eu tô falando assim, Camila, caso vocês apliquem para um programa de mestrado que tenha economia, e vocês tenham um bom desempenho quantitativo, o programa geralmente vê com bons olhos a candidatura de vocês, mesmo sem vocês terem visto a disciplina de economia durante a graduação, tá bom? Mas no GRE não cobra economia. Isso mesmo. Assim, deixa eu só existe um pouco a questão de estatística, né? Exatamente, estatística, porque quando você vai fazer sua pesquisa lá, Camila, você vê às vezes, a gente, qual é o conhecimento prévio que esse programa solicita? Muitos deles, mesmo de humanas, têm estatística. E como é que você vai provar que você tem capacidade para dar conta de estatística se você passou a vida inteira no seu caminho correto, que é o caminho de humanas? Você fez filosofia, fez história. Como é que você vai? Então, você vai precisar. Mas, assim, o GRE vai poder mostrar que você sabe, porque é uma coisa até que a gente tem discutido, assim, nos bastidores, talvez se acabar a exigência do GRE por causa dessa confusão de Covid, que eu não acredito, mas se acontecer isso, vai aumentar muito a exigência de matérias obrigatórias de matemática, estatística e sei lá mais o que durante a pós-graduação, vai ser um horror também. Talvez seja eu acredito que mostrar uma nota boa no GRE só ajuda. Só ajuda. Entendeu? Só ajuda e, por exemplo, como ele falou ali, talvez alguns de vocês descubram que vocês têm essa capacidade de raciocínio lógico e de matemática que vocês nem acham que nem têm. Talvez alguns descubram agora, porque, na verdade, o GRE é mais fácil do que o Enem e do que o vestibular. A matemática dele é mais fácil. Então, talvez alguns descubram umas habilidades aí que nem sabem que tem, né? Isso mesmo. Então tá, gente. Muito obrigada. Espero ter esclarecido. E eu gostaria de agradecer a todos pela presença, pela participação, pelas perguntas bacanas que vocês fizeram. Mais uma vez a Malu, que deu seu tempo, seu conhecimento pra gente. Eu queria lembrar que vocês podem encontrar informações sobre os nossos eventos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no nosso site, educationusa.org.br. Estudar nos Estados Unidos é muito mais fácil do que você imagina. Pode contar com a gente. Nós somos a rede oficial de informações sobre ensino superior nos Estados Unidos. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada a todos, pessoal. Tchau.